Boa tarde. Eu hoje queria rapidamente te dar um testemunho, né? Que eu até falei no grupo de oração ontem à noite e eu acho que é interessante deixar gravado em separados. Aconteceu uma vez, há muito tempo, né? Eu estava no trabalho e tinha um trabalho bem complicado de fazer para entregar e tinha um prazo, que era o dia seguinte, né? Eu quebrando a cabeça para fechar o trabalho e não conseguia de jeito nenhum, de jeito nenhum. E vai dando aquele desespero no coração, né? Porque tem o prazo, tinha reunião no dia seguinte de manhã para apresentar tudo e a coisa não fechava. Né? E eu procurava, revisava, olhava, fazia outras coisas e não fechava. E isso foi mais ou menos, acho que foi depois das 10, entre 10 e 11 horas da noite, só estava eu na empresa. E de repente, né, passa na minha frente um servente, né, um pessoal da limpeza. E ele para ali para conversar. Eu, na mesma hora, eu parei para conversar. E ele foi falando algumas coisas tal. E, e o que acontece é que ele falou algumas coisas e começou a dar umas ideias. Eu fiquei olhando para aquilo meio cabreiro, né, meio. Bom, não sei, né? Vamos ver. E falou, de repente falou, se foi lá, despediu e foi em frente. E não vi mais aquela pessoa. E o que aconteceu é que eu peguei aqueles pensamentos todos, voltei para o meu trabalho e comecei a botar aqueles pensamentos em prática. Né? Daquela conversa. E as planilhas foram se fechando, os trabalhos foram se fazendo sentido, a coisa foi, né, deu certo rapidamente, em questão de meia hora e tinha tudo se resolvido. Aí depois quando deu, era perto de 11 horas da noite quando acabou, eu parei e fiquei pensando, de onde apareceu aquela pessoa? E eu procurei, né, no andar inteiro, e não tinha ninguém, não tinha ninguém no andar. E a convicção que ficou no meu coração, muito simples, é que a gente serve a Deus. Né? Tem aquela palavra, né? Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos virá em acréscimo. E na hora certa, geralmente aos 45 minutos do segundo tempo, Deus vem com as suas soluções, não são mais as nossas. Deus sabia do trabalho que eu estava enrolado, onde estava o meu erro, onde estavam as coisas que não estavam dando certo. E ele pegou, mandou um mensageiro, ou seja, um anjo. E aquele anjo foi lá e me ajudou. Deu as saídas que eu não conseguia enxergar. Eu estou falando, existem anjos? E sim, existem anjos. Eles muitas vezes se manifestam? Se manifestam. Na maioria das vezes, eles falam conosco através de coisas que eles colocam no nosso coração, ideias do nada, aquelas ideias fantásticas que você começa um pensamento e depois você vai evoluindo naquele pensamento e tem todas as respostas. Geralmente é assim que eles agem, de forma não perceptível, né? Só que naquela noite eu devia estar com a cabeça tão quente que nem assim funcionava. Então ele realmente tem para mim que ele mandou realmente um anjo para me ajudar. Aquela criatura não era não era humana, mas apenas um anjo de Deus e que a glória de Deus revestiu naquele momento. Se meu coração fosse soberbo, tivesse cheio de vaidade, ao ver um servente, talvez não o escutasse. Já reparou que muitas vezes essas pessoas a gente não vê? E quando Deus muitas vezes usa elas para falar com a gente, né? E Deus me mandou um anjo naquela noite, vestido desta forma, que também foi um teste, sem dúvida nenhuma, para ver se eu escutava quem quer que seja. Graças a Deus eu escutei e dali veio a solução daquilo que eu esperava, que eu estava precisando. Veja, Deus age de forma sobrenatural quando nós precisamos. E naquela noite eu precisava, que eu tinha uma coisa, ele sabia que eu tinha que entregar e eu não conseguia fazer. E eu precisava
daquela pequena intervenção para que todo o resto se desenrolasse. Muitas vezes é assim Deus no nosso coração, na nossa vida. Ele intervém rapidamente, na hora certa. Não é antes da hora e nem depois da hora. Na hora certa, e ali tudo se resolve. Quero deixar aqui registrado essa ajuda enorme que eu tive nesse dia desse anjo, e dar glórias a Deus porque Ele olhou com misericórdia aqui para baixo e resolveu me ajudar naquela situação. Deixa esse testemunho, e mais importante, isso não tem que ser acreditado por ninguém, tá? Isso é uma revelação, como diz, né, na igreja, né? É uma revelação pessoal. É Deus comigo. E essa foi a forma que Deus agiu comigo. Por isso que eu posso dar esse testemunho dessa coisa extraordinária, como tem outros todos que eu vou falar em sequência também. Mas eu tinha que deixar isso registrado. Isso voltou à mente ontem à noite e hoje eu resolvi deixar aqui. Para aqueles que precisam de fé hoje, para aqueles que estão precisando de acreditar na providência divina e estão na fase mais difícil, creia, porque nosso Deus, Ele é verdadeiro, está vivo e faz milagres para nos ajudar. Tá bom? Paz e bem.